Olá, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar hoje um pouquinho sobre o iluminismo. O iluminismo é esse movimento intelectual, científico, que aconteceu no século XVIII, na Europa, né? E se difundiu por várias outros países, né, do continente, impactando, inclusive, aqui na América, né? O iluminismo ele vem em oposição à ideia lá da Idade das Trevas, né? A ideia de que no período medieval teria sido um período de trevas, onde você não tinha conhecimento científico, técnico. E claro que hoje a gente sabe que não é isso, mas ele vem a partir dessa luz, dessa ideia de luz, né? De iluminar, né? Ilustrar, né? Que vem lá do francês, do Lumière e tal. E o iluminismo, ele carrega junto com ele, na esteira do iluminismo, a ideia do renascimento, do humanismo. Então, se nós formos colocar assim, em perspectiva histórica, na Idade Moderna, ele é um trajeto, é uma trajetória. Você começa ali o questionamento sobre a ordem medieval, o modelo de estrutura de mundo lá no século XVI, lá um pouquinho no XV, XVI, ele vai caminhando no XVII, com a Revolução Científica, Francis Bacon, Isaac Newton, René Descartes, que a gente já viu, Galileu Galilei. Então, ele caminha no XVII e ele surge, emerge novamente no XVIII, né, com esse movimento do iluminismo. É claro que esses movimentos também, uma coisa que é importante destacar, eles são expressões do surgimento, da emergência de uma nova camada social, que é a burguesia. Então, eles são movimentos que são expressões da burguesia que atendia a esses anseios dela de liberdade política, liberdade econômica, de igualdade, de melhoria do comércio. Então, todo o iluminismo ele carrega com ele esse caminho, né? Ele também traz dentro do iluminismo um projeto de emancipação do homem. O homem, né, no caso, o ser humano, passando a pensar sobre si, que é um pouco também o caminho do humanismo, da ideia de razão, do uso da razão, do racionalismo, que é uma das grandes defesas do projeto iluminista. O iluminismo ele projeta e ele defende essa questão do uso da razão, né? Do primado da razão, né? Para explicar os fenômenos da natureza e os fenômenos também da sociedade. Então, não é algo muito denso. Outras questões, outros caminhos do movimento iluminista, outras ideias propostas, são ideias como a defesa da concepção da história associada ao ideal de progresso do homem, né? Uma história teleológica, que ela tem um final sempre de progresso, de evolução, de otimismo, né? Contrapondo aquela história tradicional, a valores tradicionais ligados ao período medieval, de reis, rainhas, condes, barões. A história agora ela trata da história das sociedades, dos homens, dos seres humanos, né? A história da economia dos países, né? Outra defesa importante vai ser a secularização de todos os domínios do conhecimento, incluindo aqueles ligados à moral, à religião e às relações sociais. Traduzindo, é a separação do Estado e da religião. Cada vez mais forte. Ele vai vindo, caminhando, essa separação ficando cada vez mais forte. Esse distanciamento que vai, é claro, estourar no século XX, XXI, com um total desligamento da ciência e da religião. Então, essa secularização, essa laicização
que eu já até conversei isso com vocês, sobre a ideia de ciência laica, Estado laico sem a presença da religião. Ela vai ser muito defendida pelos iluministas, a partir da ideia de que a religião ela traria um atraso para as pessoas, de forma geral. Ela traria um pensamento antigo, ligado à Idade Média, ligado a questões morais, questões que controlassem essa relação social através da religião. E eles separam isso e dizem que não. Para o ser humano, ele tem dois pontos inegociáveis para os iluministas: a liberdade, todos nascem livres, e a igualdade, todos nascem iguais. Nós vamos falar daqui a pouco também dos limites desse pensamento, né? Mas isso tudo, acima dessa ideia de defesa de uma concepção de um ideal de história ligado ao progresso, defesa da secularização, defesa dos direitos da burguesia, da expressão dos anseios da burguesia, você, acima disso, você tem a ideia do uso da razão, da defesa da razão e da experiência como instrumentos para a produção de todos os conhecimentos e valores pertinentes ao ser humano e às suas necessidades. Então, assim, a partir desse momento, toda a análise social, a análise econômica, a análise de fenômenos da natureza, a análise de qualquer coisa, ela vai passar pela questão da razão, do uso da razão. Eu costumo dizer nas aulas, né, que uma das heranças iluministas que nós temos até hoje é quando um personagem de história em quadrinho ou de desenho animado tem uma ideia, você representa aquela ideia como uma lâmpada, né? Como a luz. É a luz, ele teve a luz. A razão é a luz. Ela tira o véu, né? Desvela a realidade, tira o véu da realidade. E esse véu seria a ignorância, a religião, o desconhecimento, os medos, e a luz traria essa, iluminaria ali. É um pouco também ligado lá ao platonismo, que a gente também já falamos lá em filosofia e tal, mas é um pouco sobre isso. Esses pensadores, eles tinham uma base crítica enorme, né? Mas tinham duas grandes bases críticas: a liberdade de defesa, né? A liberdade política e a liberdade econômica. Porém, eles criticavam sempre a questão da tradição, o passado, a Idade Média, e tentavam atingir o progresso, né, a partir do uso da razão. A razão ela seria o caminho para esse progresso. E aí vai surgir esses inúmeros pensadores, como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, Adam Smith, D'Alembert, John Locke. E esses pensadores, eles tinham nesse discurso, nos seus escritos, as ideias de liberdade, progresso e igualdade nesse caminho. E essas ideias, é claro, que atingiam esses desejos da burguesia, porque a burguesia ela surge como camada social ao longo da Idade Média e da Idade Moderna, com a ideia de você romper com esse modelo aristocrático do mundo, o modelo das três ordens, do feudalismo, propondo novos caminhos, novas liberdades, voltado principalmente para o comércio, já que a burguesia, na sua origem, ela é comercial, né? Eles clamam por essa liberdade na produção, na compra, na venda, sem a interferência do Estado, e a igualdade nas condições necessárias para que as pessoas possam adquirir, possam produzir, possam trabalhar e realizar o comércio. Então, você tem, por trás dessa questão toda do iluminismo, você tem, sim, a questão econômica, a questão de uma emergência, de uma classe social. Então, um dos pilares do iluminismo é a liberdade política. A liberdade política, ela tem como base, como fundamentação, o ataque ao direito divino dos reis, defendido lá no período medieval. O Estado ele passa a ser compreendido como uma instituição humana, né? E que a legitimidade era
emanada, oriunda da vontade popular, né? A vontade das pessoas que compunham aquele país, aquele Estado, é que justificava a existência do Estado como instituição, e não um direito divino, um direito onde os reis tinham esse dom, essa escolha divina, né? O soberano, ele, nesse sentido iluminista, nada mais era do que um mandatário do povo. A própria presença dele lá era uma vontade popular, né? O dever, e o Estado tinha deveres claros para os iluministas. Primeiro, garantir a igualdade, a liberdade e a propriedade. Isso eram direitos inalienáveis do ser humano, né? Então, nós temos aí o John Locke, em inglês, né, escrevendo O Governo Civil. Né? O Governo Civil é uma obra belíssima, só lembrando a todos que todas essas obras se encontram na internet, disponíveis online, traduzidas para português, fáceis de baixar. O John Locke, nessa obra, ele propõe que o Estado natural ele era um Estado onde a perfeita liberdade individual convivia em harmonia com a igualdade. Porém, os homens eles sempre conviveram com receio de que esse Estado pudesse se degenerar em guerra. Por isso, eles vão delegar, vão escolher um governo, um governante, com poderes para assegurar esse contrato social, no qual o ser humano abre mão de governar o coletivo para o seu indivíduo, escolhendo representantes lá, para assegurar os seus direitos. Isso funcionaria muito bem quando você escolheria bons governantes. No caso de uma escolha de um mau governante ou não cumprimento do dever do Estado em garantir os direitos à igualdade, à propriedade e à liberdade, as pessoas que compunham aquele Estado podiam se revoltar, né? Retirar do poder aquele governante. Era a ideia do governo civil, que vai ao encontro de uma obra também contemporânea do Jean-Jacques Rousseau, né, de 1762, que é o contrato social. O contrato social ele também tem essa ideia de um contrato estabelecido entre os cidadãos e o governante, no qual o cidadão abre mão de gerenciar a política, né, no sentido grego, a ideia de polis, de governo de todos, escolhendo representantes para gerenciar e para ele cuidar dos negócios particulares deles, né? Então, assim, os homens não renunciariam à ideia de igualdade e liberdade e escolheriam um representante. Para isso, essa escolha de representante era feita através de assembleias, e o Estado seria a grande representação da vontade geral de todos, né, que se representariam o Estado. Outro pensador que vai nesse caminho também, pouco antes, em 1742, 48, é o Barão de Montesquieu, né, com a tripartição dos poderes, no grande livro dele, O Espírito das Leis, onde ele vai estabelecer a divisão dos poderes em legislativo, executivo e judiciário, semelhante a hoje, onde esses poderes deveriam funcionar de forma harmônica e em conjunto, onde nenhum deveria sobrepor o outro. Diferente, né, atacando claramente a ideia de absolutismo monárquico, do poder absoluto dos reis, de concentração de poder numa só mão. E aí ele estabelece todo um parâmetro para esse caminho, para que esse caminho volte, para esse poder voltar à mão do povo redistribuído, né, na mão do povo. E, por último, nós temos aí o Voltaire, né, dentre outros autores, mas vou falar do Voltaire, com a Cartas Inglesas, de 1734, bem antes um pouquinho, onde ele vai criticar os privilégios da nobreza, vai criticar o absolutismo, vai criticar o poder divino dos reis, e criticar principalmente, veementemente, a Igreja Católica, acusando-a de ser retrógrada, de ser a grande responsável pela ignorância das pessoas e do povo de forma geral, né? O Voltaire ele tinha uma característica interessante, que ele até admitia o poder absoluto dos reis, desde que esse rei fosse um rei ilustrado, um rei voltado para a ideia de ilustração. Isso é uma perna, que é a liberdade política defendida. Na outra perna, do outro lado,
nós vamos ter a liberdade econômica. A liberdade econômica, ela, dentro do iluminismo, ela cria duas correntes bem claras. Uma é a fisiocracia e a outra é o liberalismo. A fisiocracia, né, enfim, as duas correntes, de forma geral, elas combatem o mercantilismo, a ideia da intervenção do Estado na economia. Então, eles partem do princípio francês do laissez-faire, né, deixar fazer. Falamos isso aí também já. Os economistas fisiocratas, a palavra vem do grego, que é valor à terra, eles defendem a liberdade econômica do Estado e defendem a partir da valorização da agricultura, como única atividade geradora de riquezas, que é a ideia do capitalismo agrário, a agricultura como fonte de riqueza. Foi muito adotada na França esse modelo, em que você ter terras e terras produtivas e produzir alimentos, produzir produtos ali, geraria riqueza para aquele país. E o outro caminho foi desenvolvido pelo escocês Adam Smith, num livro chamado A Riqueza das Nações, de 1776. Reparem, mesma data de independência dos Estados Unidos. Tá? E esse cara, ele realmente revoluciona, propondo a ideia de uma economia moderna, que é a base do nosso modelo econômico atual. A gente, depois, quando eu falar das consequências, eu vou comentar um pouquinho. Defendendo o liberalismo econômico clássico. Pelo seu trabalho, pela sua obra, o Estado não deveria intervir jamais na economia. O Estado não deveria intervir na economia, e a riqueza de um país seria a capacidade de trabalho de seus habitantes, sendo o trabalho como grande gerador de riqueza do país, e não a terra, tal, a capacidade de trabalho. E o Estado ele seria regulado por uma mão invisível do mercado, baseada na lei de oferta e da procura. Essa estrutura ela é muito usada na Inglaterra e ela vai se espalhar no mundo ao longo do século XIX, século XX, e hoje nós temos outras correntes baseadas nisso, como o neoliberalismo, que é a corrente em voga hoje no mundo ocidental. Todas essas teorias de liberdade econômica, elas são justificadas, sempre justificando o lucro, o investimento da burguesia, já que a burguesia necessitava de livre competição, de lucros ilimitados, o trabalho passaria a ser visto como uma atividade a ser vendida no mercado, a capacidade de trabalho, eu já falei isso também, o salário nada mais é do que a compra da capacidade de trabalho de um determinado trabalhador. Então, toda essa estrutura ela vai se desenvolver ali, vai ser caminhada ali no século XIX, XX e XXI. Um ponto interessante também de todo esse conhecimento, lembrando que nesse momento ainda estava o iluminismo ainda era um movimento todo voltado para a ideia de conhecimento, de estrutura, de desenvolvimento, vai ser a existência depois na França de um livro que era a enciclopédia, escrito pelo Denis Diderot, Jean de Lambert. Esse livro ele se propunha a organizar todo o conhecimento humano num livro só, chamado enciclopédia, que vem conhecimento múltiplo, vem do grego também. E esse livro ele é um livro que demorou anos para ser feito, são volumes gigantescos, onde esses dois autores tentam sistematizar todo o conhecimento, e muitos dos outros autores escrevem verbetes para essa enciclopédia. E hoje, já falamos também, ela vai dar um desdobramento magnífico, que são as grandes enciclopédias do século XX, enciclopédia Barça, Larousse, e hoje em dia nós temos a Wikipédia, que é uma enciclopédia online com autoria das pessoas, acrescentando informações. Mas já vou falar sobre isso já também. Todo esse movimento iluminista, ele também vai ser, de certa forma, adotado por alguns monarcas na Europa, monarcas absolutistas que incorporaram para o governo, para o seu próprio governo, influências reformadoras do iluminismo. E esses monarcas
ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos. É um movimento chamado despotismo esclarecido ou absolutismo ilustrado. Esses monarcas, eles eram reis que tentavam conciliar o poder absoluto com um novo pensamento iluminista, que eram reformas em seus reinos, não abrindo mão do absolutismo. Então, esses caras apoiaram escritores, apoiaram um desses autores. Muitos tinham esses autores nas suas cortes, convivendo com eles. E, de um lado, eles faziam reformas de caráter social, fazendo concessões para o povo, né? Equilibrando essa ideia de um absolutismo, de um poder absoluto, com algumas demandas, né? Esse modelo do despotismo esclarecido, ele se espalha pela Prússia, que depois vai dar origem à Alemanha, à Áustria, à Rússia, à Espanha e Portugal. Né? A Prússia, por exemplo, o rei Frederico II, ele autorizou a liberdade de culto religioso, construção de hospitais, construção de casas para a população, obrigou a instrução primária, né, alfabetização e primeiras contas para todas as pessoas do reino. Né? Na corte dele também conviveu um pouco Voltaire. Né? Você tem na Rússia Catarina Grande, Catarina II, que vai laicizar o Estado, vai confiscar os bens da igreja ortodoxa, e com esses recursos obtidos ela vai organizar e construir hospitais, orfanatos, escolas. Em Portugal, né, com o rei Dom José I, né, o avô de Dom Pedro I, né, que vai reformar o ensino, criando o banco, vai criar escolas de instrução primária, vai criar o Banco Real, um banco centralizador da moeda, e vai criar companhias de comércio para estimular o comércio com a região colonial, e vai ordenar, na figura do seu primeiro-ministro, Marquês de Pombal, vai ordenar a expulsão dos jesuítas de Portugal, consequentemente do Brasil, e o controle do ensino primário por parte de Portugal, controle das terras dos jesuítas também. Esse movimento ele vai ser importante para o Rio de Janeiro, porque ele vai centralizar aqui, que já era a capital da colônia, vai centralizar toda a estrutura colonial, né? As grandes terras jesuítas da região aqui do entorno da cidade do Rio de Janeiro vão ser tomadas como fazendas reais, né? E depois vão dar até origem a bairros também. Então, todo esse movimento ele vai existir, vai surgir, caminhando aqui para o nosso final, e ele vai impactar diretamente nos processos de independência da América Inglesa, né? As 13 colônias, a independência dos Estados Unidos, da América Francesa, a independência do Haiti, né? E da América Espanhola e Portuguesa no século XIX. Né? Lembrando que o Brasil, por exemplo, nós vamos ter alguns movimentos, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, altamente influenciados por essa lema absolutista, lema iluminista de liberdade, igualdade, fraternidade e liberdade e defesa da propriedade. Nós vamos ter também na própria França, alguns anos depois, em 1789, a Revolução Francesa, altamente influenciada pelas ideias iluministas. Então, o iluminismo ele vai ter um desdobramento até o século XX. Vai ser pelo primeiro momento na história onde você vai ser falado sobre cidadania, sobre transformar súditos em cidadãos, pessoas com direitos e deveres. O iluminismo ele de certa forma vai impactar diretamente na Declaração dos Homens e Cidadãos, naquela primeira fase da Revolução Francesa, em 1789, onde vai estabelecer que todos os homens são iguais, todos os homens são livres. E o iluminismo também ele vai trazer dentro do campo da política também a questão da tripartição dos poderes, do contrato social, da escolha de representantes, do governo com a vontade do povo. E dentro do campo da economia vai trazer a ideia de liberalismo, de mão invisível do mercado, que vai dar origem ao novo liberalismo que existe no mundo, onde você tem pouca intervenção do Estado na economia e você tem a economia funcionando de acordo com as regras e as necessidades do mercado de demanda, né, de oferta e procura,
e tudo mais. Então, toda essa estrutura que nós temos hoje, social, econômica, nós devemos a um movimento iluminista, lá no século XVIII, 300 anos atrás. E mais, vocês ficam felizes em estar em sala de aula, ficam satisfeitos, é divertido, né? Agradeçam aos iluministas, porque os iluministas, eles foram os primeiros a propor as obras de Voltaire, de Rousseau, principalmente, a ideia de uma educação, de que é preciso uma educação do povo, onde todos precisam aprender a ler e a escrever, uma educação mínima, para você poder lutar pelos seus direitos. Vai ser também o Rousseau que vai ter a ideia de infância, vai propor a ideia de criança, de não mais um mini adulto, mas que a criança seria uma fase da vida, a infância seria uma fase da vida, né? Vai ser o Rousseau que vai ter a ideia da folha em branco, nós somos folhas em branco, somos moldados de acordo com o nosso meio, o homem nasce bom, né? Então tem toda uma estrutura que hoje existe, que foi debatida e foi falada lá no Iluminismo, lá no século XVIII, e que teve desdobramentos agora na nossa atividade atual, nosso mundo atual, e está tendo desdobramentos até hoje. Lembrando que o iluminismo ele foi algo que aconteceu no mundo ocidental. Então, as sociedades orientais elas não passaram pelo iluminismo, as sociedades também do Médio Oriente não passaram pelo iluminismo. Então, características diferentes na sociedade ocidental, e, é claro, o Brasil, que é oriundo dessa sociedade, passou diretamente por esse processo todo de liberdade política, liberdade econômica, igualdade de pessoas e esse desdobramento todo do processo iluminista que a gente vivencia até hoje nos campos da política, da economia e da sociedade. Um abraço, fiquem bem.